Vista de cima do avião, a cidade amazonense de Tabatinga é uma mancha de casinhas e ruazinhas cercada de selva amazônica por todos os lados. Ao longo de 1h e 40 minutos de voo desde a capital Manaus, o passageiro sobrevoa um cenário idílico de matas, pequenos morros e rios sinuosos. Tabatinga surge de repente, um pequeno ponto marrom no meio da imensidão verde da floresta. Enquanto o avião se aproxima do aeroporto e a distância das árvores vai diminuindo, o passageiro distraído pode acreditar que o avião vai pousar na própria copa das árvores. Para quem não mora no Amazonas, o primeiro passo no caminho até o Vale do Javari é chegar a Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Chegamos a Tabatinga. Permaneça com seu cinto afivelado. Ela fica a 1.100 quilômetros de Manaus, mais do que o dobro da distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Segundo o censo, Tabatinga tem 66 mil habitantes. Ela forma com a cidade colombiana de Letícia uma conurbação internacional separada apenas por uma rua. É uma região multiétnica e plural, por onde vivem e transitam indígenas, colombianos, peruanos, brasileiros, numa celeuma de línguas, roupas e tipos físicos. De Tabatinga, pegamos um barco de passageiros chamado de Catraia por 30 minutos até a cidade de Benjamin Constant. Chegado ao porto de Benjamin Constant. De lá é necessário tomar um táxi por 40 minutos até a cidade de Atalaia do Norte. Porto de Atalaia do Norte. Na boca da terra indígena Vale do Javari. Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou o jornalista Rubens Valente. Este é o primeiro episódio. Nessa série, vamos mergulhar na história antiga do Vale do Javari, recontar o que aconteceu na ditadura e chegar até os dias de hoje. A sensação que me dá é que o Vale do Javari acaba sendo um espelho da história da ocupação de várias outras partes da Amazônia. Morte e Vida Javari é referência a Morte e Vida Severina, a obra de João Cabral de Melo Neto. No título, o poeta colocou a morte antes da vida, a fim de expressar as duras condições de sobrevivência no sertão do Nordeste. Mas, ao colocar a vida depois da morte, invertendo o ciclo natural das coisas, o poeta sugere a ideia de que o fim também pode representar um recomeço. É também assim no Vale do Javari, uma região com enormes mazelas e muita pobreza nos pequenos centros urbanos do seu entorno, mas com uma natureza magnífica, rica, dentro de uma terra indígena demarcada. Um lugar onde a dualidade entre vida e morte, riqueza e escassez, se reflete também na dualidade entre conservação e cobiça, tranquilidade e violência. Um vale que guarda mistérios que tentamos entender. Para esse podcast, passei mais de um mês entrevistando pessoas na região e depois outros tantos meses fazendo pesquisas em bibliotecas e museus. Eu e o documentarista José Medeiros conversamos com mais de 40 pessoas do Javari e do seu entorno. Vamos então pegar o fio dessa história. Episódio 1, o primeiro massacre. Mas antes de entrarmos no Javari para valer, nosso podcast precisa fazer uma parada num lugar muito longe da Amazônia. É no mar cercado por gelo da Antártida, o continente no sul do planeta. O ano é 1982, na ditadura militar no Brasil, quando a Marinha Brasileira compra um navio para fazer pesquisas na região antártica. Antes de partir do porto do Rio de Janeiro rumo à Antártida, esse navio tinha sido visitado pelo general João Figueiredo, o ditador que presidiu o Brasil na época. É um cargueiro enorme, com 82 metros de comprimento, que pode transportar mais de 5 mil toneladas e 70 pessoas. Com o casco preto e a bandeira do Brasil, é o navio que pela primeira vez se aproxima de glaciares do extremo sul, um símbolo dos esforços das autoridades militares do Brasil de desbravar uma nova terra.
Eu começo falando desse navio por um motivo. É que ele foi batizado em homenagem a uma pessoa especial para os militares. A Marinha Brasileira escolheu nomear o navio que desbravaria as terras geladas como Barão de Tefé, um militar considerado pelos seus pares da ditadura um desbravador e um herói da Guerra do Paraguai. O Barão de Tefé foi um almirante da Marinha. Seu nome é Antônio Luiz von Honrotz, um homem branco cuja família veio da Europa, retratado em pinturas da época como alto, de ombros largos, barba cheia e uma expressão facial dura, típica das representações deste tipo de figura durante o período do Império Brasileiro. Mas muito antes de dar nome ao navio, o Barão esteve envolvido em uma outra história de desbravamento, como se dizia na época. E é aqui que a gente chega à nossa investigação sobre o Vale do Javari. Com uma história que muito provavelmente você não aprendeu na escola, eu pelo menos não aprendi, e percebi que foi silenciada nos registros históricos, desconhecida até dos moradores da região. É uma das muitas histórias mal contadas que me fez querer fazer este podcast. Para milhões de jovens brasileiros educados desde os anos 70, foram só os militares norte-americanos, os desbravadores de lá, que mataram seus indígenas. Nunca os militares brasileiros aqui no Brasil. Mas como muitas coisas ensinadas da história brasileira, não foi bem assim. E o Vale do Javari é uma das provas disso. É um dos lugares que coloca, na verdade, várias partes da nossa história em xeque. E aqui eu pretendo te contar como isso aconteceu. Um século antes de virar nome do navio da ditadura, o Barão de Tefé estava justamente no Vale do Javari. Ele chefiava uma expedição no maior rio da região. No caminho, encontraria a tenaz resistência de um povo indígena. O ano é 1874. O Brasil, no segundo reinado, é governado pelo imperador Dom Pedro II. O Barão de Tefé avança pelo rio Javari, à frente de 8 embarcações com 82 homens. O Barão registrou a viagem no seu diário, publicado em francês e português no final do século XIX. Eu soube pela primeira vez da existência desse registro durante a pesquisa para este podcast. 150 anos depois, é como se nós ouvíssemos a voz do próprio Barão. Hoje, aniversário natalício de meu querido filho Octávio, passamos um dia de grande trabalho e deu-se um incidente bem desagradável para mim. Desde o romper d'alva, que fomos despeitados pelo toque de rebate dos selvagens. A trocana e a sapopemba, alternadamente, faziam-se ouvir, a primeira com o som de um tambor monstruoso e a segunda fazendo lembrar o rimbombar de um canhão longínquo em salva compassada. É o toque de reunião que temos ouvido todas as manhãs, mas que hoje começou mais cedo e estava mais próximo. Quem você ouve lendo o Diário do Barão é o Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Nós pedimos ao Jair que lesse o diário pelo seu vozeirão de locutor de rádio, mas especialmente pelo que ele representa aos 85 anos de idade, como um dos principais defensores dos direitos humanos no país. A música que você escuta é Tronco de Árvore, do conjunto musical Raízes Caboclas, criado há 4 décadas na cidade de Benjamin Constant, nas margens do Javari, o mesmo rio navegado pela expedição do Barão de Tefé. Em Manaus, em agosto de 2023, eu conheci um dos fundadores do grupo, o percussionista Júlio Lira. Ele explicou que nessa música ele toca um instrumento chamado tambor cupiúba, que é o tronco talhado da árvore Itaúba preta. O tambor pesa 24 quilos e tem a durabilidade de 100 anos. O Júlio é irmão do ex-padre Josenei Lira, que mais adiante neste podcast terá um papel importante. Mas por enquanto vamos seguir com a expedição do Tefé em 1874. Em breve ela se tornará violenta e sangrenta ao som das carabinas Winchester
de 18 tiros, conforme ele escreveu no seu diário. Nessa viagem, o barão lidera como representante do governo brasileiro uma comissão de militares do Peru e do Brasil que pretendia localizar a nascente do rio Javari. Isso era importante na época para os dois países, porque iria balizar os termos do acordo de demarcação das fronteiras do Brasil com Peru e Bolívia. A expedição Tefé era a segunda tentativa dos dois países de encontrar a nascente do rio. A primeira, em 1866, tinha sido massacrada pelas doenças e pelos indígenas que defendiam seu território com vigor. Não deixavam que invadissem a sua terra. O chefe brasileiro foi morto com 3 flechas. O seu colega militar peruano acabou a viagem com uma perna amputada. Um sobrevivente deixou escrito que o motivo do ataque foi, aparentemente, a destruição de pontes usadas pelos indígenas. 2/3 dos integrantes dessa primeira missão anterior à de Tefé morreram. Aqui a gente tem um elemento importante dessa série, para você não perder de vista. A resistência e a força dos indígenas do Vale do Javari em defender sua casa-floresta é inegável. E vem de séculos. Olha, primeiro foi a surpresa. De repente estavam navegando e começaram a receber flechadas. Aí eles começaram a se precaver, inclusive a se esconder, a pessoal da expedição se esconder na margem do rio. Armar, inclusive, uma proteção. Mas foram atacados muito fortemente pelos indígenas. Este é o geógrafo formado pela Universidade Federal do Amazonas, Francisco Evandro Aguiar, autor do livro O Rio Javari, o rio martirizante na bacia amazônica. Ele pesquisa a região há muitos anos. Concluiu que durante a expedição do Tefé, o recado dos indígenas de que não queriam a presença não indígena na região foi muito claro, e mesmo assim a força militar avançou à base de tiros. Os militares não desistem, não respeitam os sinais dados por quem vivia no Javari. Então, uma nova missão no rio é lançada. É essa segunda comissão, liderada pelo Barão de Tefé, que entrou com militares da Marinha no Javari em janeiro de 1874. Traumatizados pelo massacre de 1866, os militares revestiram suas embarcações com redes de arame para barrar as flechas. O barão distribuiu carabinas e outras armas de repetição, como os rifles Spencer, fabricados nos Estados Unidos e usados pelo Brasil na Guerra do Paraguai. O plano era, literalmente, usar fuzis contra flechas. Armamentos que o Brasil usou numa guerra agora seriam usados contra indígenas. A viagem durou 5 meses e custou incontáveis vidas indígenas. Com o passar dos dias, o barão compreendeu que os indígenas criavam barreiras ao longo do rio. Eram árvores que iam de uma margem à outra, atrapalhando a passagem das 8 chalanas, que são embarcações largas e lentas usadas pela expedição. Os militares, ajudados por outros indígenas já contatados, ou amansados, como se dizia na época, tinham que retirar os troncos do caminho na base do machado. Todo o trabalho, escreve o barão, era observado das margens do rio por selvagens em grupos numerosos, completamente nus, pintados de encarnado como o taná, que era uma argila vermelha, e tendo o cabelo atado na cabeça em forma de penacho. De 30 machados que vieram na exposição, só 8 restam, e estes mesmos bem estragados. As árvores que os índios escolhem para as pontes são sempre as mais grossas, e as derrubam por meio do fogo, ou escavando pacientemente em torno, assim como a barranca do rio, por debaixo das raízes. Para abrir passagem já cortamos 103 destas pontes, mas agora o serviço vai se tornando mais pesado por falta de gente sã
Todos estamos magros e enfraquecidos pela má e parca alimentação. E só me conforta a ideia de que as vertentes desse rio imenso não podem estar longe. A primeira morte foi causada pelos militares, conforme o próprio barão registrou em seu diário. Aqui, vale a gente seguir a sequência de acontecimentos que levaram ao primeiro confronto. Era 1º de março desse ano de 1874. A expedição já durava 3 meses no rio, quando o militar viu uma folhagem se mexer e decidiu se aproximar da vegetação, achando que era uma cobra. Ele chegou perto e engatilhou sua arma. Ao ouvir esse barulho, um indígena lançou uma flecha e de repente saltou da moita. O militar disparou a queima-roupa, matando o indígena com um tiro entre os olhos. O barão pediu que os indígenas ticuna que acompanhavam a sua comissão, na função de remadores e intérpretes, observassem o corpo e 15 flechas e taquaras apreendidas, mas ninguém soube dizer que etnia era aquela. Os indígenas da região não identificaram aqueles ornamentos. Tefé escreveu que estamos, portanto, em território dominado por uma tribo completamente desconhecida. Em seu diário, ele manifestou um certo pesar, mas não pela vida perdida do indígena. Este facto tem me incomodado bastante, não só por haver se dado num dia que deveria ser festivo para mim, como porque prevejo que era tal o acontecimento o pródromo de maiores perigos. Doravante devemos esperar a todo momento uma surpresa. A vingança não tardará. Tefé pressentiu que a morte do indígena teria enormes consequências. Em 5 de março, a expedição deu de cara com uma grande árvore-ponte, derrubada sobre o rio, e no centro 2 flechas cravadas verticalmente. Era um sinal de não ultrapasse. O barão entendeu que as flechas eram uma ameaça ou desafio, e mandou todos se prepararem para o confronto. Descarregou e carregou todas as armas e distribuiu sentinelas pelas embarcações. Os indígenas diziam aos invasores para retroceder. Aquela terra tinha dono. Mas voltar atrás nunca passou pela cabeça do barão, a julgar pelo que ele escreveu no seu diário. Ele insistiu e até tentou distribuir espelhos e apetrechos na sua ideia de acalmar aqueles que ele chamava de selvagens. Tefé também notou a presença de um tuxaua, que ele chamou de chefe principal. Segundo ele, era o único que trazia a cabeça ornada por um cocar de grandes penas brancas. Esse líder, cujo nome Tefé não descobriu ou registrou, fazia uns movimentos com o corpo para frente, como se quisesse cair na água, movimento que os outros imitavam, fazendo ondular o penacho de cabelos negros e longos, que ora lhes cobria o rosto, ora caía sobre as costas. Olhando em retrospecto, fica evidente que os indígenas alertavam aos invasores a não prosseguirem com a viagem. O primeiro ataque dos indígenas ocorreu naquele mesmo dia. Uma boa centena de flechas passou sibilando por cima da cabeça dos integrantes da expedição e se enterrou na areia e nos cascos, ou ficou espetada nas redes de arame que protegiam as embarcações. O barão então respondeu. Ele mandou atirar. A esta agressão respondi com a voz de fogo, e a nossa descarga cerrada devia ter aberto muitos claros nas suas fileiras. Porém, outros vieram logo à frente e contra a nossa expectativa. Longe de se atemorizarem, continuaram a despedir nuvens de flechas que felizmente não os atingiram graças ao nosso entrincheiramento. A pertinácia do ataque podia, entretanto, tornar crítica a nossa posição e por isso foi preciso um nutrido fogo de cerca de meia hora em que as armas de Winchester, Spencer e Comblain se portaram perfeitamente para convencê-los da nossa superioridade. Na sequência, os indígenas correram em pânico para dentro da floresta. O cacique tombou morto, e o barão não escondeu sua satisfação. Ele contou que levou consigo o cocar de penas brancas do cacique. O Tuxana caíra finalmente. Aqui tenho junto a mim o seu
singelo diadema, espécie de grinalda de pena, todas brancas, que hei de conservar como memória deste dia tão feliz para nós, pois que sem perder um só homem, firmamos com a vitória de hoje a nossa supremacia nesta região de selvícolas indomáveis. O barão não escondeu sua alegria com o resultado do massacre. Apenas lamentou que não conseguiu domesticar nenhum indígena. Passado o perigo e senhor do campo de batalha, empreguei o resto do dia em fazer cortar o enorme tronco-ponte que nos barrava a passagem, em arrecadar os arcos e flechas esparsas e em fazer enterrar os poucos mortos que eles, na fuga precipitada depois da morte do Tuxana, não cuidaram em carregar para o interior, como tinham praticado antes. Não ficara também um único ferido, o que muito lastimo, porque desejaria levar comigo e domesticar, à custa de carinhos, um índio de tribo tão valente e cuja nação não me é possível designar pelo nome, por não haver meio de conhecê-la. Eu perguntei ao Jair Krischke como ele se sentiu depois de ler essas páginas escritas pelo barão. Os diários do Barão de Tefé, nos textos selecionados, evidencia, primeiramente, era um militar, com a sua cabeça absolutamente de militar. Ele pensava e agia como um militar. Mas seria um ser malvado? Não. Ele, por exemplo, manifesta um carinho muito grande por seu filho, registra o natalício do meu querido filho. Então é um homem sensível, de cabeça militar, e registra a sua preocupação com os selvagens, e assim ele se refere, e certamente da maneira mais pejorativa imaginável, tratados como inimigos. E veja, isto é 1874, 374 anos do descobrimento. Então, a visão das ditas autoridades do país sobre a questão indígena era esta: selvagens e beligerância, de combatê-los. E esse pensamento militar, ele se clarifica quando celebra a captura do cocar, de penas brancas, como troféu de guerra. Nós estamos falando de 1874, mas até os dias de hoje, parece que o Brasil, através de suas autoridades, trata os nossos indígenas desta forma. São inimigos e são selvagens. O selvagem da forma mais pejorativa que alguém possa imaginar, não reconhecendo neles a natureza humana e, na sua condição de ser humano, sujeito de direitos. O relato de Tefé é um documento raro sobre a história mais antiga do Javari. O professor Manuel Felipe de Atalaia foi o primeiro a me falar da existência do diário. Em Manaus, o geógrafo Francisco Evandro Aguiar, que também havia mencionado o diário num livro que escreveu. Os dois, porém, não tinham o documento, que eu só fui encontrar na Biblioteca Virtual do Senado Federal a partir de uma informação do indigenista Fabrício Amorim. A partir das coordenadas geográficas que o Barão de Tefé deixou registradas em seu diário, é possível concluir que o massacre dos indígenas no Rio Javari ocorreu no território que hoje fica na terra indígena demarcada. A segunda maior do país, a terra indígena Javari, é um colosso socioambiental de 8,5 milhões de hectares, demarcado pelo governo brasileiro em 2001. Para se ter ideia, é do tamanho do território de Portugal. Lá vivem 7 povos indígenas. São eles Canamari, Corubo, Culinapano, Marubo, Maiuru Matsés, Matiz e Tsorron-Diapá. Há ainda 10 informações confirmadas sobre indígenas isolados. Hoje, passados 150 anos da expedição do Tefé, muita coisa mudou na região. Mas a violência, a invasão e a cobiça sobre o território indígena seguem iguais. É a mesma região que ficou marcada pela morte de Bruno Pereira e Dom Philips, assassinados por pescadores que invadiam o território indígena para roubar peixes, tartarugas e outros animais.
A cidade mais próxima da terra indígena se chama Atalaia do Norte. Foi do porto de Atalaia, sinônimo de sentinela, que Bruno e Dom partiram no barco que seria emboscado no rio Itaquaí em 5 de junho de 2022. Na cidade e nas comunidades da zona rural, vivem parentes ou pescadores que invadem o território indígena atrás de suas riquezas. É um município extremamente pobre e carente para seus 15 mil habitantes. No Índice do Desenvolvimento Humano da ONU mais recente, de 2010, Atalaia ocupava a terceira pior posição em todo o Brasil. O município tem graves problemas de infraestrutura. 62% das famílias não têm água encanada, segundo dados de 2022. Não há esgoto. Os dejetos são lançados sem tratamento no rio Javari. Contrastando com essa realidade, a 1h30 de barco, a terra indígena Vale do Javari registra uma riqueza em pirarucus, tracajás, pupunha, açaí, mel de abelha. Essa dualidade é resumida em uma frase: fartura nas aldeias, fome nas cidades. Esse é o barulho de centenas de pássaros que todo dia, ao cair da tarde, pousam numa árvore em frente à praça central de Atalaia. São os japiins, também conhecidos como chechels. Disse na região que eles têm a capacidade de imitar outros pássaros. É uma algazarra que consegue deixar em segundo plano o barulho das motocicletas que marcam o dia de Atalaia desde as primeiras horas da manhã. Para fazer mais barulho que as motos e os japiins, só as caixas de som que tocam funk e tecnobrega de noite até a madrugada. A lei do silêncio em Atalaia não existe. São dois mundos paralelos, a cidade barulhenta e a imensidão da floresta. O processo de ocupação do território do Vale do Javari foi semelhante, com diferenças e nuances, ao processo verificado em outras partes da Amazônia. É por isso que, ao radiografar esse pedaço da Amazônia, queremos ajudar na compreensão de várias outras partes do bioma. Nessa série, ao olhar para o microcosmo Javari, encontramos pistas que nos ajudam a entender o contexto amazônico. O Vale do Javari foi alvo de muita cobiça ao longo do tempo, a partir de ondas de garimpeiros, seringueiros, pescadores, caçadores, madeireiros. Quase caiu em desgraça também a partir de projetos mirabolantes da ditadura militar, como veremos no próximo episódio. Mas sempre que as coisas pareciam perdidas, o vale se reergueu. Seus indígenas resistiram, às vezes silenciosamente, às vezes de forma violenta. Se recusaram a desaparecer. Hoje são cerca de 8 mil, mas não passavam de 3 mil quando a ditadura civil-militar acabou em 1985. Morte e vida, vida e morte. Hoje a expedição do Barão de Tefé está totalmente apagada da memória nacional. Considerando todos os registros que pude pesquisar, as duas expedições militares de 1866 e 1874 terão sido as primeiras grandes incursões organizadas pelo Estado brasileiro na região, que então já não era de modo algum uma área desabitada. Como nós vimos, o barão contou indígenas aos milhares, e isso apenas em um rio, em 1874. Pelos escritos deixados pelos militares, não é possível dizer a qual etnia pertenciam os indígenas que foram atacados pela expedição de Tefé, mas é muito possível que tenham sido os Maioruna, autodenominados Matsés, que habitam os dois lados da fronteira do Brasil com o Peru. Essas expedições militares da segunda metade do século XIX serviram para balizar tratados internacionais de fronteira do Brasil. Naquela época, a ocupação não indígena do Vale do Javari se contava nos dedos. Segundo um estudo da antropóloga Delvair Melati, em 1850 se tinha somente notícias de uma cabana na foz do rio Javari com Itaquaí, próximo do que é hoje a cidade de Atalaia do Norte.
O resto da área era habitada pelos indígenas, parte deles as vítimas de Tefé. Quando a gente escuta agora, tanto tempo depois, o Diário do Barão, choca pela descrição crua da morte dos indígenas e pela sua alegria ao final das batalhas. Dizer que era um outro tempo, um outro Brasil é verdade, mas não reduz a gravidade do massacre. Eu acho que é interessante nesse episódio ver também como essa passagem é apagada da história do Almirante Tefé. Durante a nossa pesquisa, não encontramos nenhuma referência aberta explicando que o Barão de Tefé matou indígenas, ou que a sua expedição matou indígenas. E ele ainda deu nome a várias turmas da Marinha. Recebeu o título de barão por Dom Pedro II, em reconhecimento à sua carreira na Marinha e principalmente pela sua atuação em batalhas da Guerra do Paraguai, como a do Riachuelo. O nome Tefé se refere à cidade de mesmo nome, que era a mais próxima do Vale do Javari na época da sua expedição. Mas quando você vai ler o que se tem de história sobre a viagem, a matança no Javari desaparece. Por exemplo, na principal biografia do Barão de Tefé, escrita por uma parente sua, o embate é citado rapidamente, sem explicar que os indígenas foram mortos. E pior ainda, os trechos do diário que você ouviu aqui não foram transcritos no livro. Mas acontece que a Expedição Tefé foi só o primeiro massacre que se tem registro que vitimou indígenas do Javari. Depois de encontrar o Diário do Barão, eu fui buscar entender o que aconteceu na região após essa primeira passagem dos militares. Depois desse primeiro ataque, a região sofreu uma invasão descontrolada, a princípio por caucheiros e seringueiros, e depois por madeireiros. Essas invasões produziram rusgas ao longo do tempo, conflitos armados, massacres de lado a lado, de uma forma desordenada. Durante décadas a fio, a única autoridade, a única lei que imperava era a dos donos da seringa, os patrões seringueiros. Como surgiu a primeira vila de moradores não indígenas no Vale do Javari? O que atraiu as pessoas para lá? Em Atalaia do Norte, eu e o José Medeiros precisávamos ouvir as pessoas antigas da região, que nos contassem como foi surgindo a presença não indígena naquele território. Na verdade, a primeira vila em todo o Javari se chamou Remate de Males, que surgiu na segunda metade do século XIX. Décadas depois, contudo, um violento processo de erosão que alguns atribuem a uma praga lançada por um padre, expulsou seus moradores para um ponto mais acima do rio Itaquaí. Ali seria fundada a Atalaia do Norte. Fomos atrás das memórias desse tempo de tudo quanto é jeito. Rádio Conquista FM 99,1, a queridinha do Javari. Beleza, voltei novamente com o programa Café com Música, né? Quarta-feira, 12 de julho, 8 horas e 57 minutos, né? Agora sim, nós vamos bater aquele papo aí, já aqui com o Rubens Valente, né? Que ele é da agência pública, né? Ele estará aqui convidando você, falando do objetivo aqui, do propósito que eles vieram fazer aqui em Atalaia, de contar a história de Atalaia. Bom dia, Sidmar. Bom dia aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio Conquista. Estamos aqui em Atalaia já há 6 dias, é a 4ª vez que eu venho à cidade. E desta vez nós pretendemos ouvir os primeiros moradores do centro urbano aqui de Atalaia e também da antiga Remate de Males. O objetivo é fazer um podcast, né, sobre a região, desde o começo. É isso. Fomos até a rádio local pedir para pessoas mais velhas compartilharem com a gente as suas memórias. A gente buscava informações sobre Remate de Males, que foi o primeiro vilarejo que surgiu na região muito antes de Atalaia. Ele gravitava em torno da economia da borracha. A seringa estava no auge, né? E o governo federal ofereceu ajuda para quem quisesse ir para o Amazonas cortar a seringa, ele dava passagem.
De 1890 a 1900, a paisagem da região mudou drasticamente com a chegada de centenas de pessoas, principalmente do Nordeste, para trabalhar na retirada da seringa na floresta. O professor e ex-vereador de Atalaia, Manuel Felipe, escreve e reúne histórias da região. Ele contou como, no início do século XX, mulheres indígenas eram caçadas e escravizadas por ordem dos patrões da seringa. Ele disse que recebeu essas informações dos seus familiares mais antigos, que estão entre os primeiros moradores não indígenas da região. E lá dentro do Ituí, eu perguntei da minha tia qual a origem da mãe dela. A minha tia Alzira, que já morreu. Ela disse, não, a mamãe foi trazida da maloca indígena nos coeiros. Porque naquela época os capitães de aldeias faziam as correrias, para pegar os índios para serem escravizados. E quando os seringueiros chegaram aqui, não foram os capitães de aldeias, realmente os seringalistas pegavam, selecionavam alguns seringueiros e faziam a correria não para pegar, para escravizar, mas para trazer as mulheres. Destruir a maloca, e trazer as mulheres. E nessa excursão foi que trouxeram a mãe da mamãe. Como você chamava? Ela chamava Guilhermina. Foi criada por um seringueiro. Criaram, aí o meu avô que contava a história dela, dizia que era uma mulher tímida, que eu dizia que ela traduzia perfeitamente, o rosto meio magro, traduzia perfeitamente a aldeia indígena. E depois contaram para ela que ela era filha indígena e que a maloca tinha sido destruída, E ela foi roubada por que motivo? Para fazer o quê? Não, porque os seringueiros que vinham para cá eram solteiros. Tinha que invadir as malocas para trazer mulheres e crianças. Só trazer as mulheres e as crianças do sexo feminino, para criar e casar. Para poder casar com os que eram solteiros, Isso foi em que ano, mais ou menos, com a sua bisavó? Esse daí foi aproximadamente em 1920. Foi assim, mais 1920. Essa prática, então, era comum? De não, isso era comum isso aí, na época do meu avô, de 1903, Aí, nessa época que existia lá remate de males, todos esses seringados que tinham para cima, no Ituí, no Javari, no Rio Branco, no Curuçá, todo esse seringal, eles usavam essa prática, porque só vinha um homem, não vinha mulher, então as mulheres tinham que pegar indígena. Inclusive, o meu avô contava que as mulheres elas tinham que ficar, as mulheres mesmo já experientes, que eram trazidas das malocas, elas tinham que ficar em jaula até se adaptar. Amarrada mesmo, para poder trabalhar e tal, aí vai indo até que se adaptar. Porque senão ela queria fugir para a mata, porque não tinha mais, tinham destruído toda a selva e essas mulheres eram vendidas por seringueiro. Se ele não produzisse a produção para pagar, ele era tomado e vendido, entregado para outro mais ativo, outro seringueiro mais ativo. No final do século XIX, o vilarejo de Remate de Males era o único ponto de referência urbana do Javari. Segundo o relato deixado pelo viajante sueco Algot Lange em um livro de memórias, na época Remate era uma vila de 65 casas de palafita dispostas ao longo de uma única rua. À noite, iluminada só com velas. De dia, os seus moradores ficavam nas varandas sentados em suas redes. Os moradores de Remate não estavam diretamente empenhados no ato da extração da seringa, mas gravitavam em torno dele. Eram, na maior parte, comerciantes ou atravessadores de mercadorias que vendiam aos senhores das seringas os produtos que os seringueiros não encontrariam na selva. A calha de cada rio tinha um patrão próprio, a família Veiga, a família Barbosa e assim por diante. Mais de 100 anos depois, fomos ao local onde antes se localizava a vila de Remate. Fomos levados pelo barqueiro Manuel de Atalaia, ele próprio um ex-seringueiro e ex-madeireiro. Quantos anos o senhor trabalhou com a seringa? 11 anos. 11 anos, né? E seu pai trabalhou muitos anos também? Meu pai trabalhou a vida dele quase toda. E o que deu para acumular de riqueza? Do papai? Só os filhos, que fez 23. Outras coisas não. Só que ele também foi um cara assim que ele sabia controlar o trabalho dele, não devia para o patrão, o negócio de estar tomando as coisas, que primeiro tinha esse negócio, não comprava, não pagava, tomava as coisas, né? Papai não, era aquele cara que faz negócio tudo direitinho. Mas também nunca guardou dinheiro não. Até porque naquele tempo não tinha, mas negócio de dinheiro era difícil, né? O cara ganhava, vendia borracha, saldava, né? Aí os caras davam o saldo com mercadoria. O dinheiro era muito difícil.
Então era uma riqueza assim, transitória, né? É. Veio, passou, que nem uma febre, foi embora. Às vezes você passava o inverno todinho, os 6 meses do inverno, se programando, comendo aquilo que você tinha ganhado no verão. Cortou a seringa e guardou para comer no inverno, né? Que não tinha como cortar a seringa no inverno, estava lagada, aí ficava comendo o inverno todinho. Era um trabalho pela sobrevivência. É, só isso mesmo. Do final do século XIX ao início do XX, a força que provocava transformações na paisagem e na relação entre os habitantes da região era a borracha. Fomos atrás de moradores que poderiam nos descrever esse período do Javari. Minha avó morava em Remate Malha. Minha avó é do tempo de Remate Malha. O que ela falava lá? Como era a vida lá em Remate? Ela falava que era bom. Ela veio do Ceará naquele tempo, daquela guerra, não sei o que foi. Aí vieram embora do Ceará. Aí vieram para cá. Para trabalhar na seringa? Na seringa, isso. E o senhor trabalhou também? Cortei seringa. Encontramos em Atalaia do Norte o ex-tirador de seringa Luiz Félix, um senhor negro de 80 anos, com as mãos calejadas, o corpo doído e uma memória perfeita. Ele chegou com sua família ao Vale do Javari em 1944. Seu pai veio com a mulher e 5 crianças, uma grande família nascida numa cidadezinha do interior do Ceará chamada Porangaba. O governo pagou as passagens da família para que toda ela trabalhasse nos seringais. Era o último ano da Segunda Guerra Mundial e a demanda pela borracha era enorme no mundo todo. Luiz começou a trabalhar aos 5 anos de idade. Ele nunca recebeu salário. E como que pagava o senhor? Pagamento? O patrão, ele ia por mês lá no alto, pegar a borracha e aviar o pessoal, deixar a mercadoria, né? E aí? Trazia e cobrava de vocês? Ele trazia o produto e deixava a mercadoria. A borracha, ele subia, levando mercadoria. Aí ia aviando e pesando as borrachas. Mas quanto que o senhor recebia de dinheiro? Ah, isso aí só no final do ano, que prestavam conta. Quem saudava, pagava. Quem não saudava, ficava devendo e ia continuar de novo. Alguns saudáveis, alguns não saudáveis. Esse saudável que o senhor falou, o que era? Os gastos que vocês tinham? Que tipo de gasto tinha? Chamava-se talão, do talão. Ia comprando e anotando, ia comprando e anotando, ia comprando e anotando. No final do ano, ele prestava conta. Se a pessoa saudasse, pagava. Se não saudasse, continuava trabalhando. Como em outras partes da Amazônia, que também receberam milhares de seringueiros a partir do final do século XIX, a chegada e a exploração dos novos habitantes do território foram marcadas por conflitos. Em Atalaia, ouvimos de diferentes pessoas relatos de ataques e confrontos entre seringueiros e indígenas. A entrada desses trabalhadores explorados na floresta, que já tinha seus habitantes originais, guarda algumas das raízes da hostilidade entre não indígenas e indígenas que perdura na região até os dias de hoje. Mas ele trabalhava com muita gente, muito seringueiro. Muito seringueiro. No teu seringal eram quantas famílias? Quantas? Lá era 10 seringueiros. Tinha no seringal do Domingo Leão. Ele colocou 10 seringueiros. E quando que começou a acabar a seringa? Acabar o trabalho? Foi quando os índios atacou. Os índios botaram lá para correr, havia me dar corrido com medo do índio. E como que foi esse dia, o senhor lembra? O que aconteceu? Eu não estava na colocação cortando, só estava o meu irmão. Aí foram cortar, quando os índios saíram e atacaram lá, levaram tudo quanto tinha. Matou alguém? Não, senhor. Ninguém morreu? Não, senhor. E aí com esse ataque, o que aconteceu? Aí nós íamos embora tudo. Aí vai todo mundo do seringal. O seu Luiz Félix não lembra mais em que ano desistiu da seringa depois do ataque indígena, mas se recorda de outros casos de conflitos na época da borracha. É claro que os indígenas também se lembram, como o Aki Caissuma, do povo Maioruna, na fronteira com o Peru, uma das maiores lideranças indígenas do Javari. Aquele seringueiro entrando aqui na nossa aldeia, nós mataram. Pegaram com espingarda e mataram meu pai. Quantos morreram? 3. Roubaram, testaram, espingaram sim. A cobiça, as tentativas de invasão e a resistência aos forasteiros marcam o Javari em ciclos que parecem não terminar. A cada onda de invasão, uma onda de resistência. Morte e vida, vida e morte. Matou 2 cruz. Ele fugiu. Meu pai matou Ituí, cabelo cacheado, brasileiro. Curuçá, 3 mataram, branco.
Abaixo de Palmeira, 2 mataram o branco. Por quê? Porque a pai dele e meu pai mataram o peruano, o caçador. Terra de índio mesmo, verdade. Ninguém deixava entrar dentro de Aquirana, não. Mataram. E esses brancos iam fazer o que lá na terra de vocês? Não, O que eles queriam? É de que trabalha seringa. Apesar da fala dos moradores mais velhos, pelo menos até os anos 70, havia bem poucos registros escritos dos confrontos que marcam essa disputa constante e antiga pelo Vale do Javari. São episódios sobre os quais apenas ecos chegaram aos dias atuais, fragmentos de informação. Um deles eu achei no arquivo virtual do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, uma carta datilografada de 5 páginas de dezembro de 1912. Um ajudante do escritório do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, então localizado em Manaus, escreveu ao seu superior os detalhes de uma expedição que acabara de realizar no rio Jutaí, perto da terra indígena do Vale do Javari. Uma outra história de violência e massacre no Vale completamente esquecida na história nacional. Em outubro de 1912, após enfrentar tempestades de até 3 horas, a expedição desse servidor chegou ao seringal Humaitá, onde entrevistou um seringueiro. Ele contou que no final de maio, um dos coronéis da seringa na região mandou fazer uma correria numa maloca de índios canamaris, uma das etnias que hoje habitam a terra indígena Vale do Javari. Correrias, na gíria da época, eram as expedições desencadeadas por não indígenas a fim de localizar, matar, escravizar, espancar e afastar indígenas. Tudo começou, disse o seringueiro, porque o coronel da seringa havia sequestrado 2 crianças canamari. Cansados de pedir insistentemente a devolução das crianças, os pais canamari certa noite entraram furtivamente no seringal e pegaram de volta os seus filhos. Dando pela falta das crianças, o coronel chamou 2 parentes, 3 funcionários e 3 indígenas Cuniba e mandou atacar a maloca dos canamari. Foi assim nas próprias palavras da carta do funcionário do SPI. Chegando esses assassinos, todos armados de rifles, a maloca de madrugada fizeram um fogo cerrado. Os índios surpresos correram, ficando mortas 4 mulheres, inclusive a do Tuxaua. 2 crianças que não puderam fugir, os miseráveis jogaram-na dentro do igarapé, matando-as depois à bala. Não satisfeitos com tanta barbaridade, saquearam a maloca, destruindo tudo o que encontraram, deixando esta infeliz gente em completa miséria. Mas os canamari não deixaram por menos. Foram buscar apoio de uma comunidade de indígenas tucano após 8 dias de viagem por terra. Em julho, provavelmente no dia 11, os indígenas chegaram ao barracão do seringal Icaraí. A notícia da vingança correu na região. Um cunhado do patrão da seringa soube do ataque, criou um grupo de 12 pessoas e foi ver o que tinha acontecido. Em 21 de julho, ele encontrou no Icaraí os corpos do coronel, com 2 tiros, da sua esposa e de um empregado. 3 dias depois de enterrar os corpos, o cunhado do morto reuniu cerca de 12 pessoas para tentar localizar e matar os indígenas, mas nada encontrou após rodar 15 dias na mata. Até o dia em que o ajudante do SPI escreveu sua carta, em dezembro, o homem ainda jurava vingança. Os servidores do SPI se dividiram em 2 grupos. Um procurava 2 moças que, segundo as testemunhas, tinham sido levadas pelos canamari durante o ataque. No final de outubro, elas foram enfim localizadas e entregues pelos indígenas a uma das turmas do SPI. A outra expedição do SPI localizou em um barracão de seringa um outro grupo formado por 25 indígenas canamari e 21 tucano. Receberam-nos com muita alegria, cantando e dançando. Esses índios estão em completa miséria, andam nus, precisando muito do auxílio da nossa inspetoria, escreveu o servidor do SPI. O seringueiro continuou jurando vingança, mas os documentos que sobreviveram ao tempo sobre este episódio são poucos. Não sabemos como a história acabou. Este primeiro episódio do podcast Morte e Vida Javari começou com o massacre de 1874, protagonizado por um alto oficial militar,
e terminou com outro em 1912, comandado por um patrão da borracha. Ao longo de 2 séculos, morreram muitos indígenas no Vale do Javari e alguns dos seus povos quase desapareceram, como os Matis e os Corubo. O Vale do Javari, na floresta amazônica, é um lugar pouco conhecido. Ele ganhou destaque no noticiário em 2022, quando foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian, estão desaparecidos desde ontem no Vale do Javari, no Amazonas. O indigenista e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos há 4 dias. Já são 7 dias de busca e ninguém tem ideia de onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips. Muita coisa aconteceu antes e depois desse crime que chocou o país. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips tinham desaparecido durante um trajeto curto de barco, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari. Quando voltei ao Javari para investigar o desaparecimento de Bruno e Dom, muitas coisas me voltaram à cabeça. 10 anos atrás, em 2013, eu havia estado na região justamente na companhia do Bruno. Ele era muito próximo, há muitos anos, de povos indígenas do Vale do Javari. Tinha feito missões delicadas no território. Ele também trabalhou, morou na região, comandando o escritório local da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Bruno também era meu amigo e uma fonte importante com quem eu conversava durante meu trabalho de acompanhamento dos conflitos e pautas indígenas. Ele próprio virou alvo de perseguição do governo de Jair Bolsonaro. É nítido da perseguição, sabe, Rubens? Mas eu vou ver para a estratégia jurídica, cara. Eu te mantenho informado se é o momento ou não, se é advogado em que momento entra. É uma história longa, né? Aí a gente pode marcar de conversar. Em uma das várias vezes que conversamos, ele me contou que estava iniciando um projeto ao lado do indigenista Vitor Chai para resgatar a história do Vale do Javari, em especial sobre a época da ditadura. Este podcast, de certa forma, também cumpre este papel. No próximo episódio, vamos ver como, a partir dos anos 70, os indígenas enfrentaram os planos desastrosos da ditadura civil-militar. Porém, em meio à morte, também havia uma resistência surda, forte e determinada, que permitiu a retomada da vida dos povos indígenas. A história do Vale do Javari se repete em ciclos de fim e recomeço, seca e cheia, destruição e reconstrução, morte e vida. Esse foi o primeiro episódio da minissérie Morte e Vida Javari. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Mas é só o começo. Na semana que vem tem mais. A série está disponível em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Se puder, compartilhe com um amigo, uma amiga, quem você achar que pode se interessar. Se estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, dê 5 estrelas ou deixe seu comentário. Vamos adorar saber o que você achou desse episódio. Na pesquisa, concepção, roteiros e apresentação temos os trabalhos de Rubens Valente. Na captação de áudio em campo, José Medeiros. Na leitura de documentos, contamos com as vozes de Jair Krischke e Ricardo Terto. Revisão de roteiro, produção e arquivo por Clarissa Levi e Estela Diogo. Na edição de som, mixagem e composição de trilha-tema, trabalho de Ricardo Terto. A ideia original e a coordenação geral é de Thiago Domenici. Essa é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até o próximo episódio. Vem comprar, porque tá acabando a promoção não real somente hoje.